Fala galera, Geração Ruiós, Lucas Martins, e é uma honra ter você aqui de novo conosco. Como você viu aí na descrição, o assunto ainda é paciência. Só que nós gostaríamos de falar sobre a paciência e o ciclo da natureza. Se você prestar atenção, na Bíblia existem várias características para Deus. Na Bíblia diz que Deus é juiz, na Bíblia diz que Deus é médico, na Bíblia diz que Deus é o nosso advogado. Existem várias características. Agora, existe uma que geralmente as pessoas não se atentam para essa característica de Deus. Qual seria essa característica? Essa característica ela se encontra no livro de João, no capítulo 15, versículo 1, que nos diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Uma das características que geralmente é esquecida pelas pessoas é de que o nosso Pai Celeste, ele é um agricultor. O que é que Deus quer nos ensinar quando ele diz que o Pai, que ele é agricultor? Existe uma característica que predomina no agricultor, que o apóstolo Tiago, ele relatou nas suas cartas. Eu gostaria de ler com você, que nos diz o seguinte: Tiago, capítulo 5, versículo 7. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o agricultor espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Uma das características do agricultor, que predomina no agricultor, é a paciência. E é isso que Deus quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar que, pelo fato dele ser o agricultor, ele é paciente. Tem um autor chamado John McNulty que ele escreveu o seguinte: a paciência de esperar é possivelmente a maior sabedoria de todas. A paciência de esperar é possivelmente a maior sabedoria de todas. E quando nós falamos de agricultura, é necessário entender que o agricultor, ele pacientemente espera o tempo da colheita. Para ele esperar o tempo da colheita, isso significa que ele conhece as estações e o ciclo da natureza. Por exemplo, nós sabemos que existe a primavera, o verão, o outono e o inverno. E o agricultor, ele sabe muito bem quais são os períodos de cada estação do ano. Da mesma forma, Deus quer que a gente se atente para os ciclos da natureza, porque a nossa vida também ela é cheia de estações. Nós passamos pelas estações assim como a natureza também passa. Por exemplo, tem momentos na nossa vida que elas são como a primavera. A primavera são aqueles momentos de novas possibilidades, que tudo é excitante, que tem aquele frescor, não é mesmo? E logo depois da primavera vem o verão. O verão já é aquele momento de realizações, são aquele momento que quando nós estamos cheios de energia e também de criatividade. Logo depois do verão nós passamos pelo momento de outono. O outono já é aquele momento que nós ficamos um pouco temos aqueles desencantamento, nós temos aquela perda de interesse até que vem o inverno. O inverno já é aquele período de descontentamento, daqueles sentimentos vazios, dos medos que chegam com mais intensidade na nossa vida. E dentre essas fases, desses ciclos da natureza, certamente o inverno é uma das estações da nossa vida mais dolorosas. E nós precisamos ter paciência para encarar esses momentos de invernos na nossa vida. O inverno, sem sombra de dúvida, ele é o período mais desafiador na nossa vida. Ele é conhecido como a noite escura da alma. Mas nós precisamos entender que, assim como o inverno chega na nossa vida, ele também passa da nossa vida. Só que para nós termos essa consciência, é necessário nós adquirirmos paciência. Na Bíblia fala a história de um homem
que era conhecido como amigo de Deus, que é Davi, como você conhece. E Davi, ele teve esses momentos na sua vida. O amigo de Deus, ele passou por invernos na sua vida. E eu gostaria de compartilhar isso com você. Quando a gente lê o que está escrito em Salmos, no capítulo 10, no versículo 1, é nos dito o seguinte. O salmista, ele expressou os seus sentimentos da seguinte forma. Ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempos de aflição? Presta atenção. O amigo de Deus, ele está nos dizendo que nos seus momentos de aflição, no inverno da sua vida, ele sentia que Deus estava longe dele. Como pode isso acontecer? Uma pessoa que é amigo de Deus sente que Deus, o seu melhor amigo, está longe de você no momento de aflição. E ele expressa isso de maneira mais profunda no Salmos 88. Salmos 88, no versículo 13 em diante, é nos dito. Ó Senhor Deus, eu te chamo pedindo ajuda. Todas as manhãs eu oro a ti. Por que me rejeitas, ó Senhor? Por que te escondes de mim? Desde moço tenho sofrido e estado perto da morte. Ando esgotado com o peso dos teus castigos. A tua ira e o teu furor caem sobre mim. Os teus ataques terríveis acabam comigo. O dia todo eles me cercam como uma enchente. Eles me rodeiam por todos os lados. Tu fizeste com que os meus queridos e os meus vizinhos me abandonassem. E agora tenho a companhia, a escuridão. Davi, no seu estado de plena depressão, dos sentimentos deprimidos, ele queria que Deus estivesse perto dele. E o interessante é que ele acha que Deus se encontrava longe dele nos seus momentos de aflição. O que é que Deus quer nos ensinar com essa história? Deus quer nos ensinar que os momentos de invernos, de aflição, eles vão existir na nossa vida. E deixa eu te dizer, esses momentos, eles são muito desafiadores. Sabe por quê? Porque é nesse momento em que nós não vamos sentir a presença de Deus. Nós precisamos entender com urgência as estações da vida, porque esses momentos, eles sempre vão existir nas nossas vidas. E quando eles chegarem, nós precisamos saber a época em que estamos vivendo. Talvez eu esteja falando para você que está passando por esse inverno, onde você não consegue sentir a presença de Deus. Mas deixa eu te dizer, não é porque você não esteja sentindo que isso significa que Deus lhe abandonou. Porque existe uma promessa que está lá no capítulo 31, no versículo 8, que nos diz o seguinte. O Senhor Deus irá à sua frente. Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste, nem tenha medo. Ora, se Deus disse que não abandona e a sua palavra é fiel, Ele realmente não abandona. Só que nós precisamos entender que não existe nenhuma promessa na Bíblia que diz que nós sempre sentiremos a presença de Deus. Deus promete não nos abandonar, mas a sua presença, muitas das vezes, Ele vai ocultar de cada um de nós. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer que nós exerçamos a fé. Isso aconteceu com o próprio Jesus Cristo. Você lembra lá que quando Jesus estava na cruz, as palavras que Ele disse para o Pai, em Marcos, no capítulo 15, Ele nos diz, versículo 33 ao 34 é nos dito, ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto, Elohim, Elohim, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer, meu Deus, por que me desamparaste? O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele passou pelo inverno da vida. E deixa eu te dizer, Deus não livrou Jesus dessa estação. Por que Deus não livrou Jesus dessa estação?
para ficar claro que o justo, ele vive é pela fé e não pelos seus sentimentos. Se Jesus correspondesse ao seu sentimento, ele cairia em pecado e todos nós estaríamos perdidos. Quando os invernos chegam na nossa vida, é porque Deus está aperfeiçoando a nossa fé. Nós nunca deveríamos orar ou agradecer ou expressar nossa gratidão a Deus quando nós sentimos que Deus está perto de nós. Não, pelo contrário, o cristianismo não é uma circunstância, o cristianismo é uma consciência. Eu tenho que ter a consciência de que existe um Deus soberano e que Ele está cuidando da minha vida. Então, quando essas dificuldades acontecem, os invernos vêm na minha vida, eu preciso ter paciência. Eu preciso entender que assim como o inverno chegou, ele vai passar. Mas assim como ele passou, ele vai voltar a existir. E é por isso que Deus quer que a gente esteja nele, para que tenhamos paciência. E é por isso que o salmista, em Salmos 30, no versículo 5, nos disse o seguinte: a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, se você está passando pelo inverno, deixa eu te dizer, vai passar. Tenha calma, tenha paciência. Deus está com você, embora você não sinta a sua presença, mas continue adorando, porque Ele está aprimorando, aperfeiçoando, amadurecendo a sua fé. Mas tenha sempre a certeza, o inverno irá voltar. Então se prepare, se conecte com Deus, adquira os atributos de Deus, tenha paciência, porque isso será necessário para vivermos no tempo do fim. E se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você se inscreva no canal, que você curta, compartilhe, comente, envie para o máximo de pessoas possível, porque nós temos o sonho de ver pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra.